Olá a todos, estou aqui para comentar um pouco sobre a chegada do centroavante francês Olivier Giroud para a equipe do Milan. É uma contratação que talvez carregue certa polêmica, visto que é um jogador que não é bem visto pelo público geral, mas eu acredito sinceramente que se trate de um grande centroavante e que vem suprir carências que já eram claras na equipe do Milan. O elenco milanista era obrigado, de certa forma, a improvisar tanto o Rafael Leão quanto em alguns momentos o Rebic naquela posição, na ausência do sueco Zlatan Ibrahimovic. E com isso, a chegada de um jogador nato dessa posição é muito bem-vinda, visto que o Milan perdeu fôlego na segunda parte da temporada, muito por questão de carências do elenco. O time começou liderando, começou brigando por título e terminou a temporada ameaçado de perder a vaga na UEFA Champions League. E com isso ficou mais do que claro que se precisava de contratações para compor e expandir o elenco milanista. E com isso eu trago alguns números do Giroud na sua passagem pelo Chelsea. Ele que atuou durante mais ou menos... ele atuou durante 119 jogos, com a minutagem de 5.744 minutos. Ou seja, ele era um reserva, um jogador que entrava com boa frequência, mas essa minutagem ela equivale a 68 jogos completos. E quando a gente tira isso como conclusão, a gente percebe que esse número de gols de 39 é um número bastante alto, tendo em vista a minutagem que ele possui, tanto dos 39 gols quanto as 17 assistências. Ele que teve talvez como grande marco a campanha na UEFA Europa League em 18 e 19, em que o Chelsea foi campeão e ele foi talvez o melhor jogador. É muito importante se falar que na Itália a gente tem talvez um perfil predominante de centroavante, e com o Milan não se foge a regra, que é um centroavante de perfil mais físico, um jogador mais de força, de imposição e que sirva como jogador-alvo, como um pivô. Porque muitas equipes tendem a subir pressão e você precisa de alternativas. É claro que é muito mais visado a saída curta, tentar sair por baixo, mas até como alternativa, um repertório, esse tipo de centroavante se faz importante para que as equipes tentem uma ligação mais longa ou mesmo um passe firme por baixo vindo dos zagueiros. E esse centroavante que protege, que tem força, que tem imposição, é bem característico. E o Ibra, de certa forma, se encaixa nesse perfil. Rafael Leão e Rebic já são um perfil totalmente diferente. E muito dessa imposição, dessa força física, e principalmente capacidade de jogo aéreo, é o que leva o centroavante Olivier Giroud a ser contratado pelo Milan. Ele é um jogador que ganha um número de 54,7% dos duelos aéreos. E considerando que isso você vai estar sob disputa com jogadores, zagueiros que se tem na Premier League, jogadores de 1,90, 1,95, é um número bastante considerável, um número bastante relevante. E ele te dá garantias saindo longo. Ele pode ser um jogador que pode agregar em minutos finais, caso você tenha que apelar para cruzamentos, que isso acontece, por mais que a gente considere que nem sempre dentro do cenário das partidas isso é o ideal, mas em alguns momentos acontece e se faz necessário talvez um jogador com esse perfil. E ele tem talvez um número relativamente baixo de passes concluídos por 90 minutos, com um índice também não muito alto, 69%. Mas a gente é de se considerar que é um jogador que atua no último terço. É um jogador que normalmente ele entra em situações adversas para ele, seja em momentos em que o time está pressionado e ele tem que segurar a bola, reter a bola sob pressão, seja em momentos em que o adversário está totalmente fechado e ele entra para tentar fazer algum diferencial. E com isso a gente entende que ele entra normalmente não no contexto que seria ideal para que ele performasse, e ainda assim ele te entrega números altos e certamente relevantes. Mas se vocês lembram bem, talvez na passagem dele pelo Arsenal,
Era um jogador que, quando você via aqueles gols com muito toque de bola, jogadas, triangulações rápidas, você via sempre a participação do Giroud. Ele é um jogador diferente do que o imaginário coloca, não é um jogador grosso, limitado, sem técnica, como querem descrever. Ele tem bastante recurso, principalmente para se associar em curtos espaços. E, inclusive, também para finalizações, você vai encontrar gols do Giroud com finalizações acrobáticas, belos remates. Então eu acredito que é um jogador que tem muito valor, tem experiência. Não à toa foi titular durante toda uma Copa do Mundo, numa seleção francesa, que tem grandes nomes, que tem concorrência. E certamente é um nome que merece ser valorizado, sim. O Milan, na minha opinião, faz uma grande contratação. Há um jogador a um baixo custo e que vem agregar e que certamente nunca se incomodou, de certo modo, em ser esse reserva. É um jogador experiente, de alto nível, e que, por mais que tenha ambições, ele é um jogador que compõe bem o grupo e certamente o tipo de reserva que toda equipe deve ter. Eu considero um grande jogador, uma grande contratação e certamente mais um acerto do Maldini na direção de futebol do Milan. E aí, pessoal, o que vocês acharam? Vocês gostaram da contratação do Olivier Giroud? Gostaram da nossa análise? Você concorda? Você discorda? Deixa o like, compartilhe com os amigos e até a próxima.